Em discussão e votação, conforme o disposto no inciso 1º do artigo 3º do 86 da Lei Orgânica Municipal, mas do inciso 1º, se o prefeito julgar matéria urgente, solicitará que a apreciação do projeto de lei seja feita em 45 dias. Terceiro, esgotados esses prazos, o projeto de lei será incluído obrigatoriamente na ordem do dia. Suspende-se a liberação sobre qualquer outro assunto até que se ultime a votação do mesmo, tendo em vista a referida disposição da Lei Orgânica Municipal. As demais deliberações da ordem do dia somente ocorrerão após a apreciação do seguinte matéria. Conforme o artigo 69 da Constituição Federal, artigo 148 do Regimento Interno, para a aprovação do projeto complementar é necessária a maioria absoluta dos votos favoráveis. Maioria absoluta, 11 votos. O presidente manifesta seu voto. Projeto de Lei Complementar 018/2025 do Poder Executivo Municipal altera e acrescenta dispositivo ao artigo 62 da Lei 1733 de 1976, que estabelece o Estatuto de Carreira do Magistério Municipal de Passo Fundo e da outras providências, com mensagens retificativas 057/2025, com mensagem retificativa 58/2025, com mensagem retificativa 060/2025, com subemendas modificativas de número 1, mensagem retificativa de número 57/2025, vereadora Regina dos Santos, com subemenda modificativa de número 2, mensagem retificativa 058/2025, vereadora Regina dos Santos, com subemenda modificativa de número 3, a mensagem retificativa 060/2025, vereadora Regina dos Santos, com emenda modificativa de número 1 da CCJ, com emenda modificativa de número 2 da CFPC, com emenda modificativa de número 3 da CFPC, com emenda aditiva de 04 da vereadora Regina dos Santos, com emenda aditiva 05 da vereadora Regina dos Santos, com emenda aditiva número 6 da vereadora Regina dos Santos, com emenda aditiva 07 da vereadora Regina dos Santos. Pareceres. CCDH, parecer favorável ao projeto e as mensagens retificativas 057/2025 e 058/2025, relator vereador Douglas Pereto. CFPC, parecer favorável ao projeto e as mensagens retificativas 57/2025 e 058/2025, relator vereador João Pedro Nunes. CCJ, vereadores Evandro Meireles, Ada Cristina Munareto, Felipe Manfroy e Rafael Colucci emite voto favorável ao projeto e as mensagens retificativas 057/2025, 58 e emendas modificativas da CCJ, vereadora Marina Bernardes, emite voto contrário ao projeto e favorável às mensagens retificativas 57, 58, com emendas modificativas da CCJ. Relator, vereador Evandro Meireles. CCDH, pareceres favoráveis à emenda modificativa da CCJ. Relator, vereador Douglas Pereto. CFPC, parecer favorável às emendas modificativas da CCJ. Relator, vereador João Pedro Nunes. CCDH, parecer favorável à mensagem retificativa 060/2025, relator, vereador Douglas Pereto. CFPC, parecer favorável à mensagem retificativa 060/2025, com emendas modificativas da CFPC, relator, vereador Gilmar Fuga. CCJ, pareceres favoráveis às emendas modificativas da CFPC, relator, vereador Evandro Meireles. CCDH, pareceres favoráveis às emendas modificativas CFPC, relator, vereador Douglas Pereto. CPDUI, parecer contrário ao texto original do projeto de lei do número 18 de 2025 e às disposições das mensagens retificativas 057 e pareceres favoráveis às mensagens retificativas 058 e 60. As emendas da CCJ
e da CFPC, as subemendas de número 0102, 2025, relatora a vereadora Regina dos Santos. CCDH, pareceres favoráveis às subemendas modificativas 01, 2025. Mensagem retificativa 057, 2025, de número 2, 2025, mensagem retificativa 058, 2025, de número 3, a mensagem retificativa 060 ao projeto de lei complementar 018, 2025, relator, vereador Douglas Peretto. CFPC, parecer favorável à subemenda modificativa 01. A mensagem retificativa 057, parecer contrário à subemendas modificativa 02, 2025, e a mensagem retificativa do número 58, 2025, declina das manifestação nos tempos regimentais desta Casa, quando a subemenda modificativa 03, 2025, a mensagem retificativa 060, o relator vereador João Pedro Nunes. CPDUI, parecer favorável à subemenda modificativa 03, 2025, e a mensagem retificativa 060, ao projeto de lei complementar 1825, relator vereador Cícero Martins. CCJ, vereadores Evandro Meireles, Ada Munareto, Marina Bernardes, emitem parecer favorável à subemenda modificativa 01. A mensagem retificativa de número 057, 2025, vereadores Rafael Colucci e Felipe Manfroy emitem parecer contrário à subemenda modificativa 01. E a mensagem retificativa de número 57, os vereadores Evandro Meireles, Rafael Colucci, Felipe Manfroy e Ada Munareto emitem pareceres contrários à subemenda modificativa 02. A mensagem retificativa 58, 2025, e a vereadora Marina Bernardes emite parecer favorável à subemenda modificativa 02. A mensagem retificativa de número 58, os vereadores Evandro Meireles, Marina Bernardes emitem pareceres favoráveis à subemenda modificativa 03, 2025. As mensagens retificativas de número 060, os vereadores Felipe Manfroy e Ada Munareto, Rafael Colucci emitem parecer contrário à subemenda modificativa 03. E a mensagem retificativa 060, 2025, do projeto de lei complementar 18, 2025, relator Evandro Meireles. CFPC, parecer favorável às emendas aditivas 04, 2025 e 05, 2025, projeto de lei complementar 18, 2025, relator vereador João Pedro Nunes. CPDUI, vereadores e vereadora Eva Valéria Lorenzato, Regina Costa dos Santos, Cláudio Rufa Soldá, Renato Tchecker emite voto favorável às emendas aditivas 0405. E ao projeto de lei complementar 18, o vereador Cícero Martins emite voto contrário às emendas aditivas 04 e 05. Ao projeto de lei complementar 18, o relator vereador Cícero Martins. CCDH, pareceres favoráveis às emendas aditivas 04, 05 e ao projeto de lei complementar 018, relator vereador Douglas Peretto. CCJ, vereadores Rafael Colucci, Evandro Meireles, Felipe Manfroy, Ada Cristina Munareto emitem voto favorável às emendas aditivas 04 e 05. E a mensagem retificativa 060 é o projeto de lei complementar de número 1825. E voto contrário às emendas aditivas 06 ao projeto de lei complementar 18. Vereadora Eva Valéria emite voto favorável às emendas aditivas 04 e 05 e 06. E a mensagem retificativa 060, 25, projeto de lei complementar 18. Relator, vereador Evandro Meireles. Conforme o artigo 1º... Obrigado, vereador João Pedro. Abertas as inscrições. Abertas as inscrições para debate do projeto. Douglas Peretto, Diego Milani, professora Regina, Marina. Mais alguém, senhores? Vereadora Eva Valéria?
João Pedro Nunes, Gilmar Fuga, Inharã, Felipe, Ada. Tchequinho, não? Obrigado, Orlando. Senhores, ninguém mais? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Inscrições encerradas. Primeiro, Douglas Pereto. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. Até fiz questão de me inscrever primeiro, porque este é um projeto que foi bastante debatido, passou por mensagens retificativas, ajustou algumas questões, até a pedido da própria situação. Vereador Ronaldo, obrigado pela condução, que ajustou os 40% para o Olga, fez o escalonamento lá de 20%, 30%, 40% como sugestão executivo, mas o projeto, creio que vai ser aprovado, sem sombra de dúvida. No entanto, vereadora Regina, a gente tem conversado bastante, a senhora apresentou 7 emendas, a quais eu me detive. Eu creio que todas elas já são contempladas no projeto, ou por lei, ou por práticas já realizadas pela Secretaria de Educação, como a senhora vai falar depois. Creio que pode especificar melhor, mas eu não vejo motivo de aprovar essas emendas, porque elas já estão previstas no projeto. No entanto, eu concordo com a senhora, que a gente já conversou, que é a questão da formação para a coordenação pedagógica, que ela pudesse ser um pouco mais ampla. Só que da forma que ela está, lhe falei outro dia, eu não vejo que ela tenha uma delimitação. Quais outros cursos em educação que possam ser aproveitados para a coordenação pedagógica? A distribuição da carga horária, a gratificação das classes especiais, os materiais de apoio pedagógico e técnico, a formação continuada, os critérios de vedação política, eu não vejo como nebuloso. Eu vejo tudo claro, realizável pela Secretaria, pela SME, pela Prefeitura, inclusive material de apoio técnico, de apoio pedagógico, ele já está previsto, ele já é dado. Os critérios para vedação política, não, porque tem uma formação adequada, tem uma carga horária necessária. Então, dentro disso, já está tudo amparado. Como eu disse, falei antes, porque eu acho que a vereadora que propôs as emendas vai poder falar com mais propriedade, nós vamos poder esclarecer cada ponto e aprovar o projeto mais completo possível. Muito obrigado. Obrigado, vereador Diego. Obrigado, vereador Douglas. Vereador Diego Milani. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, vereadores e vereadoras. E uma saudação mais do que especial aos nossos professores que aqui se encontram. Bom, eu desde o primeiro dia de mandato sempre disse que iria apoiar os funcionários públicos e, com certeza, os professores. E disse que qualquer profissão que a pessoa assim chegou, conquistou, passou por um professor. Então, a gente deve sempre apoiar e reconhecer todos os direitos deles. Vereadora Regina, tenho lutado muito aqui na casa por vocês, e com suas restrições, mas sempre brigando muito para conquistar os direitos. Então, dito isso, vereadora, vereador Pereto, também professor, defensor dos professores, eu quero dizer que eu sou a favor do projeto, mas também das suas emendas. Eu, como funcionário público, nós temos uma regra: todo e qualquer aumento ou ganho de gratificação, a gente não pode jamais se negar em receber. A gente tem que pegar, para depois brigar por mais. Então, o governo municipal propôs um projeto e depois retificou, veio, reconheceu alguns direitos. Isso a gente acabou gostando, porque no início os professores me ligaram, me mandaram mensagem: Milani, vota contra esse projeto, que esse projeto aí
não está nos beneficiando. E eu assim iria fazer. Depois da retificação, recebi mensagens positivas, que era para votar. E alguns, claro, disseram que era para votar ao contrário. Mas eu não vou votar contra algo que uma porcentagem da categoria vai ser beneficiada. Mas eu vou votar a favor das emendas da vereadora Regina, que contempla todos. E quero dizer a vocês, pedir uma atenção especial aos nobres colegas vereadores, a emenda aditiva 7, que fica assegurada a manutenção das gratificações previstas nesse artigo a todos os professores que já se encontram em exercício recebendo tais vantagens no ano de 2025. Porque essa emenda ela encontra respaldo no princípio da segurança jurídica e o princípio da irredutibilidade de vencimentos. Então, nada mais justo que nós aprovamos e seguimos sempre brigando para conquistar mais ainda benefícios para os professores. Muito obrigado. Professora Regina. Como representante da educação aqui nesta casa, eu afirmo, a luta por uma educação pública de qualidade inclusiva, ela precisa ser de verdade, que valorize os professores e que garanta a qualidade para todos os estudantes. Diante disso, eu não aceito, de forma nenhuma, que a gente tenha retrocessos na valorização do magistério. A educação inclusiva, ela exige apoio, formação continuada, condições de trabalho e reconhecimento financeiro. Esta luta não é só pelos professores, mas pela qualidade da escola pública e pelo direito, sobretudo, dos nossos alunos. Fruto da mobilização da categoria e do seu sindicato, nós recebemos 2 mensagens, as 2 últimas, que amenizam os impactos para os professores das salas de recurso, da escola especializada e para os coordenadores pedagógicos. Mas, mais uma vez, deixa de fora os muitos professores que diariamente enfrentam o desafio da educação especial em sala de aula, que são os professores das salas regulares. Diante disso, eu apresentei várias emendas. Emendas essas que qualificam o projeto e que, sobretudo, corrijam distorções, como, por exemplo, que o coordenador pedagógico e a gratificação de educação especial se tornem cargos políticos do prefeito e não cargos técnicos da educação, como historicamente foram. Por isso, vereador Douglas, o senhor como professor, eu espero que o senhor vote favorável às emendas. A lei da inclusão, ela não pode, de forma nenhuma, ser atacada. Garantir salas exclusivas é um retrocesso na lei da inclusão. Não podemos aceitar de forma nenhuma. Por isso, vereador Douglas, eu acredito que o senhor, como professor, vai votar favorável. Muitos me questionaram por que eu não criei uma gratificação para os professores da sala regular. Ah, como eu queria, meus colegas, mas eu não posso. Infelizmente, esta é uma atribuição exclusiva do prefeito Pedro Almeida, que, infelizmente, encaminhou o PL 18 para retirar direitos. Lembrem, a natureza desse projeto é retirar direitos e atacar, mais uma vez, algo conquistado judicialmente pela categoria. Meu voto será, sim, favorável às emendas, às 2 últimas mensagens e contrário ao projeto, porque deixa de fora mais de 700 professores. Era isso, presidente. Muito obrigada. Marina Bernardes. Colegas vereadores, vereadoras, pessoas que nos acompanham nessa sessão, cumprimento a direção colegiada do CMP, sindicato que tem sido uma figura constante em nossas sessões, e estendo também o meu profundo reconhecimento aos professores e professoras que têm tido a sua carreira
precarizada e desmontada, porque é isso que, em resumo, o PLC 18 faz. Precariza, desmonta e fragiliza não apenas o plano de carreira do magistério, mas a própria educação municipal. Imagina ser coordenador pedagógico somente se a administração quiser. Retalhado, em regime de urgência, e a fragmentação, mais uma vez, é sempre a mesma coisa que o executivo faz, mas cada vez pior. E mais, para além dessa mudança estrutural na legislação que incide na gratificação da educação especial e em outros pontos, o projeto também impacta na função social esperada pelos professores, que estão constantemente sendo mais exigidos, mais cobrados, recebendo mais tarefas e responsabilidades e tendo que assumir mais e novas tarefas burocráticas, sem que haja equivalência na valorização e no reconhecimento de tudo que envolve o estar em uma sala de aula. As demandas e as condições desse estar em sala de aula em Passo Fundo não têm sido as melhores. Nós precisamos falar disso. Há relatos de esgotamento, de afastamento por demandas psicológicas e de sobrecarga de trabalho, com metas e indicadores definidos pela Secretaria de Educação. O mérito desse projeto é sim equivocado, colegas vereadores, injusto e penaliza uma categoria do funcionalismo que se vê homenageada com palavras e discursos, mas que na prática se torna vilã do orçamento público, quando o assunto deveria ser remuneração e garantia de direitos. As mensagens retificativas do Executivo são, sim, uma prova de que a mobilização, a organização do funcionalismo é legítima, e a gente precisa colocar isso em pauta quando a gente fala da educação que a gestão Pedro Almeida diz que prioriza. O texto que votamos hoje corrige algumas dessas distorções, mas ainda está longe de um plano ideal que valorize o magistério. A cidade do futuro, essa que a gestão Pedro Almeida tanto fala, que é inovadora, que valoriza e que deveria estar valorizando uma categoria tão importante, está falhando com os seus cidadãos e com quem constrói a nossa cidade e a educação do município agora, aqui no presente. Então, ao invés de criar mecanismos de proteção e de equilíbrio para os professores, nós vamos ver aumentar a insegurança jurídica e reduzir a remuneração. E isso, para mim, é inadmissível e é inegociável, e é por isso que o meu voto é contrário. Obrigada, presidente. Eva Valéria. Boa tarde, senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, comunidade, representantes do CMP, minhas queridas professoras, que representam tantas que estão lá na escola, né, aguardando o resultado tão importante desta votação. Eu gostaria de iniciar a minha fala citando Paulo Freire. Ele defendia que a superação das contradições e das lacunas na educação exige um debate constante e a colaboração entre educadores e a sociedade para construir um modelo educacional que promova a igualdade e a democracia. Paulo Freire defendia que o poder público tem o dever de fazer acontecer a democracia na gestão escolar. E aí a gente fica analisando este projeto que chegou aqui fragmentado. E não foi por acaso. Não é por acaso que o prefeito Pedro Almeida fragmenta um projeto de lei tão importante que retira direito do nosso povo trabalhador da educação. Enquanto ele repassa, favorece, porque em torno de 80 trabalhadores, ele retira de 700 professores. É em torno disso que nós comentávamos hoje, né, vereadora Regina? É um verdadeiro absurdo, um descaso, e mostra para nós, professoras e professores, o que é o maior exemplo da educação capitalista, que não dá o direito de quem está lá na sala de aula, está na gestão das escolas, de dialogar com a sua comunidade, com os seus gestores públicos e construírem a melhor forma, seja de garantir os direitos de quem está lá, como dizia a vereadora Marina, estressados. Eu tenho amigas minhas, professoras, que estão já de atestado, já não conseguem mais trabalhar, sobrecarregadas,
preparando as aulas com as crianças que precisam e têm o direito de serem incluídas na nossa educação e não excluídas. As mães preocupadas saindo às ruas. Eu li ali um cartaz da professora querida, professor na rua, Pedro, a culpa é tua. E é isso mesmo, é isso que vocês têm que levar para os seus colegas lá na sala de aula, nas reuniões dos professores, é fragmentação da educação. Isso interessa para o prefeito que não prioriza uma educação de qualidade natal, de faz de conta da cidade educadora. Olha, eu fico assim, escutando a vereadora Regina, que está mais em contato com o sindicato, né, e que representa a categoria muito bem aqui. Eu confesso a você, sabe, me dói o coração, porque é um descaso total. Nós tínhamos que estar aqui garantindo os direitos de vocês. O trabalho que vocês prestam para a sociedade. Obrigado, vereadora Eva. João Pedro Nunes. Aproveitar e mandar um abraço especial à nossa diretora do Fridolino Chimango, Franciele, sempre muito bem-vinda. Estou encaminhando suas mesas e suas cadeiras lá, não esqueci. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, queridos professores e professoras que se encontram neste plenário, o nosso sindicato dos professores, muito obrigado pela presença constante nesta casa. Quero, senhor presidente, desculpe a minha voz um pouquinho, também a minha falha, mas não podia me furtar de não falar nessa tribuna na discussão do PL 18. Essa casa discutiu os 45 dias nas 4 comissões, com todos os senhores vereadores, e essa casa sempre reconhece a representação da vereadora Regina na área de educação. A gente tem conversado, dialogado bastante, e que o PL 18, na sua origem, nós conseguimos melhorar o projeto 18, né, com assegurar os percentuais para a escola Olga e também para as salas de recurso. Houve um avanço nesse sentido, porque o projeto chegou aqui, ele não constava nem a escola Olga nem a sala de recurso, né? Então, a base, todos os vereadores trabalhamos nesse sentido e discutimos com o Executivo Municipal para que nós reforçássemos a sala de recurso e também a escola Olga. E também é uma caminhada de reivindicações da rede municipal também para a função gratificada para os coordenadores pedagógicos. A vereadora Regina reconhece, ela reconhece da importância que tem os professores pedagógicos na vida escolar. Todos nós reconhecemos. É a alma da escola o coordenador pedagógico. E é uma reivindicação antiga também do sindicato dos professores, a função gratificada para os coordenadores pedagógicos. Então, houve um avanço, sim, mesmo que alguns achem que não, mas houve um avanço para os coordenadores pedagógicos. São mais de 70 coordenadores, são um número maior nesse sentido. E houve-se uma construção nesse sentido para melhorar a questão da função gratificada. Então, o projeto que veio do Executivo 018 melhorou aqui nesta casa, com a discussão dos parlamentares, através da base do governo, melhorou o projeto 18. É o que tínhamos, neste momento, para a discussão no projeto 18. Muito obrigado. Obrigado, vereador João Pedro. Gilmar Joel Fuga. Vereador Yareli Carvalho. Boa tarde, professores. Boa tarde, presidente Gil, mesa diretora, Carlos Edis, nossos internautas, nossa intérprete, que passou pela mão de uma professora, né? Nossos funcionários da Câmara de Vereadores. Vereadora Regina, eu não canso aqui, Tiago, de falar que a minha filha teve a honra e o prazer de frequentar uma escola pública em Passo Fundo. Saiu daqui, chegou em Nova Araçá lá, numa escola particular. Um dia eu cheguei lá, para minha surpresa, estava dando aula para colegas, tão bom e tão alto nível que há o aprendizado aqui em Passo Fundo, né?
a gente reconhece que a qualidade do ensino é muito boa. Às vezes tem algumas barreiras que não conseguem contemplar tudo aquilo que os senhores merecem, né? A gente sabe que vocês merecem mais e mais e mais. Mas eu acredito, caros e professores, que o primeiro passo está sendo dado, né? Está sendo contemplado a escola Alga, a sala das reuniões, e esse, né, vereador Douglas, esse avanço com as coordenadoras, que muito bem falaram aqui, né, são umas das que mais, né, conduzem e ajudam as diretores a fazer o programa dentro da escola. Então, acredito aqui, caros professores, que no decorrer das conversas e da maneira que nós, vereadores, estamos fazendo essa interlocução com o Executivo, eu acredito que mais benefícios logo ali na frente vêm. Então, vamos ter calma, paciência, que logo os senhores terão, com certeza, né, serão contemplados daquela maneira, com aquela valorização que os senhores merecem. Tá? Obrigado, um abraço a todos. Muito bem, próximo inscrito, vereador Felipe Manfroy, declina. Próxima inscrita, vereadora Ada Munareto, também declina. Próximo inscrito, vereador Ronaldo Severo da Silva. Senhor presidente, colegas vereadores, uma boa tarde às colegas vereadoras, ao público presente aqui no plenário. O vereador Douglas foi o primeiro a falar já acerca das emendas ali, né? Já citou uma por uma e pensamos da mesma forma, vereador, né? As emendas, na sua maioria, já estão contempladas no projeto, né? Cabe lembrar que nós tivemos aqui um projeto inicial que foi apresentado na Câmara de Vereadores, que eu creio que a maioria dos senhores tomou conhecimento, e desse projeto houve avanços significativos, né? A manutenção da gratificação dos 40% para os professores da Escola Olga, que é a Escola dos Autistas, e também das salas de recursos. E ainda, um segundo avanço, garantindo que os professores que vierem a atuar nessas áreas gradativamente também tenham essa gratificação, começando por 20% no primeiro ano, 30% no segundo e 40% no terceiro. Então, já foi a primeira mexida, que na verdade foi sim, né, uma conversa, e aqui até para fazer justiça, a maioria dos colegas estavam presentes lá, foi uma sugestão do vereador João Pedro Nunes, né, não teria sido minha sugestão, e sim do vereador João Pedro Nunes, mas que, numa reunião com o prefeito, e o prefeito acatou, então, essa manutenção dos 40% para esses dois casos. Segundo avanço, a gratificação para os coordenadores teve um aumento de valor do que foi proposto inicialmente, dependendo da carga horária de cada um dos professores. E claro que os requisitos, né, propostos para exercer essa função são requisitos previstos, inclusive, em lei, né? E não é questão de que será a escolha do prefeito, né? A gestão ela é passageira, ela é transitória, outros prefeitos virão, outros secretários virão, sempre tem que ter uma escolha técnica da secretaria, não podemos tirar da secretaria essa possibilidade de definir o seu quadro de trabalho. E, além disso, também a proposta garante que o professor que está na coordenação pedagógica e na sala de aula possa manter os dois benefícios, lembrando que o pagamento, claro, da gratificação ela é a partir de 2026. Então, acho que houve avanço, sim, a gestão ela está sempre em movimento, né? E assim como disse o vereador João Pedro, o vereador Inharã, certamente outros projetos virão para casa, sim, que na medida do possível, né, e que também o orçamento do município permitir, virão projetos importantes para casa, e nós estaremos aqui para aprovar tudo o que vier também para valorizar a educação e os professores dentro da medida do possível do orçamento do município. Obrigado, senhor presidente. Próximo inscrito, Luiz Romar Valendorf. Contemplado com as palavras do vereador Ronaldo. Renato Checker. Chequinho.
Boa tarde a todos, principalmente aqui as nossas professoras. Esse vereador aqui tem 4 irmãs professoras, né? É uma classe que realmente tem que ser cada vez mais valorizada, pena que não é, nem a nível municipal e nem a nível estadual e muito menos a nível federal. Tenho aqui a dona Adriana Nadal, o que eu falo aqui, ela conhece toda a minha família, né? Minha irmã, a Margarete, aqui chegou a ser 16 anos diretora de uma escola, fazia de tudo pela escola, muitas vezes obras na escola, ela puxava dinheiro do próprio bolso para as obras não sair, para as obras não parar, para as obras ter continuidade, que às vezes o Poder Executivo a gente espera para a obra, então, desta forma, que os professores, raiz de fé com amor à camiseta, fazem, né? Que deveriam ter todo o amparo, tanto a nível municipal como a nível estadual e federal, né? Estaria contemplado aqui também com a fala, parte da fala do colega Pereto aqui, que é professor, mas estou mais contemplado com a fala da Pro Regina, viu? Então, depois eu também quero uns aplausos, tá bom? Pois não, professora Regina? Obrigado, Tiaquinho. É importante afirmar que o prefeito ele não está dando nada. A gratificação de coordenadores é para tirar a perda da regência de classe. O prefeito inicialmente queria tirar totalmente a gratificação de educação especial. Com a força e a mobilização da categoria, conseguiu-se 2 mensagens, mas porque a categoria saiu do seu local de trabalho e ocupou as ruas da cidade. Conforme anunciado pela própria administração, o comprometimento da folha de pagamento está na casa dos 49%, com um superávit de mais de 4 milhões nesse segundo quadrimestre. Então, não tem desculpa quanto à questão financeira e o comprometimento da folha de pagamento. É vontade política de retirar direito do professor. Importante afirmar isso várias vezes. Muito obrigado, Tiaquinho, pelo aparte e pelo teu apoio às nossas emendas. As emendas da Pro Regina eu vou votar todas favoráveis. Quanto ao projeto em si, eu vou analisar ainda. Muito obrigado. Obrigado. Só, vereador Evandro Meirelles, só para deixar claro, então, as primeiras palmas fortes foram para a professora Regina, né? Só para... Não, sim, né? Só para não deixar... Vereador Evandro Meirelles, ausente. Vereador Gil Krug, declina. Então, vamos em votação ao projeto. Primeiro, vamos às emendas. Lembrando que as emendas não podem ser votadas em bloco, pois existe divergência nas emendas. Então, temos que votar emenda por emenda. Pois não, vereador? Questão de ordem, presidente, eu solicito que o senhor faça a leitura para que todos possam ter a clareza no que estaremos votando. Muito obrigada. Sim, senhoras. Então, iremos ler as emendas. Emenda por emenda. Já estão todas aqui na minha mesa. Tomar um gole aqui do meu Gatorade Galdério, molhar o bico, para ler as emendas aí. Primeiro nós vamos ler a emenda, a mensagem retificativa número 57, do autor do projeto, e já vamos votar a mesma. Eu leio, a gente vota, beleza? Primeiro temos que votar as mensagens, depois as subemendas, depois as emendas. Então temos bastante leitura para fazer. Com licença, presidente, a solicitação é que só seja lido as emendas e subemendas. Não precisa o senhor ler as mensagens, porque todos nós debatemos ela na Câmara de Vereadores. Muito obrigada. Tem certeza, vereadora? Porque as emendas também foram debatidas e as subemendas também foram debatidas. Tudo foi debatido. Algum colega deseja que leia as mensagens? Então vamos fazer assim, ó, eu vou falar o número da... Eu vou falar se a emenda ou mensagem, e daí se alguém quiser a leitura ali, pede a votação. Pode ser? Pode ser? Aí a gente vai emenda por ano. Primeiro vamos votar a mensagem retificativa número 57 de 2025. Alguém quer a leitura? Então, em votação, a mensagem retificativa número 57.
Vereadora Ada Cristina, vereador Irial. Só um minutinho, estamos com um problema da vereadora. Mensagem aprovada. Votação encerrada, 15 favoráveis, 6 contrários. Então, agora nós vamos à mensagem retificativa número 58. Alguém acha que existe a necessidade da leitura da mensagem retificativa? Querem ler? Vamos ler. Mensagem retificativa número 58. A presente mensagem retificativa tem por objetivo alterar dispositivos constantes no projeto de lei número 18 de 2025, encaminhada pela mensagem número 51 de 2025, tendo em vista a necessidade da readequação dos valores referentes à gratificação pelo atendimento educacional especializado AEE, de acordo com o que segue. Solicita-se a retificação do inciso 1º do artigo 62, letra A, constante no artigo 5º do projeto de lei número 18 de 2025, mantendo-se inalterados os demais dispositivos do referido que possam ter a seguinte redação. Artigo 5º. A Lei Municipal número 1733, de 31 de dezembro de 1976, passa a vigorar no artigo 62, letra A, com a seguinte redação. Artigo 62A, inciso 1º. A gratificação prevista nesse artigo será de 20% a 40% do vencimento do padrão do professor designado, atendidos os requisitos desta lei, observando-se. Primeiro, aos professores designados para o exercício da docência em sala de recursos multifuncionais, atendimento educacional especializado e para regência em classe especial, formadas exclusivamente por pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e pessoas com altas habilidades ou superdotação até a data da publicação desta lei e que estejam a perceber a gratificação manterão os 40% a que se refere este parágrafo. Os professores que vierem a ser designados para o exercício da docência em sala de recursos multifuncionais, atendimento educacional especializado e para a regência em classe especial, formadas exclusivamente por pessoa com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e pessoas com altas habilidades ou superdotação a partir da publicação de lei, perceberão 20% do vencimento do padrão do professor no primeiro ano, 30% do vencimento do padrão do professor no segundo ano, reitera-se 40% do vencimento do padrão do professor no terceiro ano. Reitera-se a justificativa apresentada no projeto de lei número 18 de 2025, no tocante à necessidade de adequação de gratificação paga aos profissionais que atuam com crianças e adolescentes da educação especial. De acordo com a proposição encaminhada e com esta mensagem retificativa, a gratificação será paga exclusivamente aos professores que atuam em salas de recursos multifuncionais, em atendimento educacional especializado e na regência em classe especial formadas exclusivamente por pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e pessoas com altas habilidades ou superdotação. Assim, garante-se o mesmo percentual, 40%, sobre a mesma base de ineficiência para todos os professores, vencimento do padrão do professor, que estiverem no exercício da docência em sala de recursos multifuncionais, atendimento educacional especializado e para a regência em classe especial em turmas exclusivas na data de publicação desta lei. Para os que forem designados a partir da publicação desta lei, para essas atribuições prevê a gratificação do percentual de 20% no primeiro ano, 30% no segundo e 40% a partir do terceiro ano. Frisa-se que a base de incidência no percentual se mantém a mesma utilizada atualmente, com a exclusão formal de percebimento da gratificação aos professores que não se encontrem nas situações mencionadas.
Reafirma-se que a mudança proposta não interfere no atendimento educacional especializado, garantido pela Lei de Diretrizes e Bases Educacional, Lei número 9.394, de 1996, e pelas políticas públicas do município de Passo Fundo. Destaca-se o determinado artigo 58 da LDB. Artigo 58. Entende-se por educação especial todos os efeitos desta lei, a modalidade de educação escolar oferecida, preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Inciso 1º, haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado na escola regular para atender às peculiaridades da clientela de educação especial. Inciso 2, o atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços especializados, sempre em função das condições específicas do aluno, não por possível a sua interação nas classes comuns de ensino regular. Além disso, o artigo 13 da LDB estabelece que a responsabilidade do professor. Artigo 13. Os docentes incumbir-se-ão de, primeiro, participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. Segundo, elaborar o cumprimento plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento do ensino. Terceiro, zelar pela aprendizagem dos alunos. Quarto, estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento. Quinto, ministrar os dias letivos e horas-aulas estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional. Sexto, colaborar com as atividades de articulação da escola com os familiares e comunidades. Conclui-se que o atendimento aos estudantes, inclusive de educação especial, faz parte das atribuições pedagógicas dos professores, com o suporte necessário da equipe multidisciplinar quando indicado. Dessa forma, o presente projeto número 18 de 2025 não é ilegal ou inconstitucional, pois coaduna-se com todas as diretrizes da educação especial. A mensagem retificativa se faz necessária para melhor compatibilizar o texto do projeto de lei e as necessidades da adequação de gratificação. Passo Fundo, capital estadual e nacional da literatura, 18 de agosto de 2025. Essa foi a mensagem de lei número 58. Alguém quer que repita? Mas a dictória tá boa, né? Viu, Prograse? Ah, os professores foram bons. Colocamos, então, em votação a mensagem retificativa número 58. A dicção. Nunca é tarde para aprendermos. Meu forte nunca foi português, mas matemática, né, Prograse? Fiz grama. Geometria espacial. Pedro Meirelles, Rafael Colucci, Renato. Votação é encerrada. Vamos agora, então, votação a mensagem retificativa número 60. Alguém quer a leitura? Não, eu estou aí para isso. A gente está aqui, não tem problema, não. Alguém deseja a leitura da mensagem retificativa número 60? Então, vamos em votação a mensagem retificativa número 60. Em votação, João Pedro, Luiz, Diego, Nharã. Votação encerrada. Mensagem aprovada. 21 votos favoráveis. Vamos, então, à subemenda modificativa número 1, a mensagem retificativa número 57 de 2025, vereadora Regina. Alguém quer leitura da subemenda modificativa número 1? Vamos olhar aqui. Essa é uma folha. Subemenda modificativa número 1. Subemenda modificativa número 1. Altera a redação do inciso 10 do artigo 62 da mensagem retificativa número 57 do projeto de lei complementar número 18 de 2025, a qual passa a vigorar com a seguinte redação. Inciso 10. A distribuição da carga horária dos professores em exercício de coordenação pedagógica será realizada de acordo com o número de alunos matriculados e necessidade da escola. Justificativa.
Necessária a justificativa? Não, eu perguntei. Justificativa, vamos ler. A presente subemenda tem por objetivo adequar a redação do inciso 10, garantindo que a distribuição da carga horária dos professores que exerçam a coordenação pedagógica seja realizada de forma proporcional ao número de alunos matriculados e à necessidade de cada escola, conforme estabelece o artigo 62, inciso 2 da proposição. O texto original atribui à Secretaria de Educação única e exclusiva da carga horária, conferindo à função de coordenação pedagógica um caráter administrativo, que não corresponde à sua natureza técnica pedagógica. A coordenação pedagógica não é cargo de confiança, mas função voltada à gestão do ensino e acompanhamento pedagógico das turmas, defendendo respeitar os critérios técnicos e pedagógicos. Ao vincular a carga horária e os números de alunos, a emenda promove equidade entre as escolas, considerando a diferença de número de estudantes atendidos, valorização do trabalho pedagógico, pois a remuneração e a carga horária passam a refletir a responsabilidade proporcional, segurança jurídica ao esclarecer que a coordenação pedagógica não é cargo de confiança em função de critérios estabelecidos em leis. Portanto, a aprovação desta subemenda é necessária para a função da coordenação seja exercida de acordo com a verdadeira finalidade, promovendo justiça, transparência e valorização dos profissionais de educação. Passo Fundo do Capital Nacional de Literatura, 15 de outubro de 2025. Essa é a subemenda modificativa número 1 da mensagem retificativa número 57. Em votação, a subemenda. Votação encerrada. Emenda modificativa reprovada, 14 favoráveis, 7 favoráveis, 14 contrários. Vamos à emenda modificativa número 2, a mensagem retificativa número 58. Necessário a leitura da emenda modificativa número 2? Vamos fazer a leitura da emenda modificativa número 2. Pode ser que eu leio. Subemenda modificativa número 2. Altera a redação do inciso 1º do artigo 62A da mensagem retificativa número 58 do projeto de lei complementar 18 de 2025, a qual passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 5º, artigo 62, letra A, inciso 1º. A gratificação prevista neste artigo será de 20% a 40% do vencimento padrão do professor designado, atendendo os requisitos desta lei e observando-se. Inciso 1º, aos professores designados para o exercício da docência em sala de recursos multifuncionais, atendimento educacional especializado e para regência em classes formadas por pessoas com deficiência, transtorno globais ou desenvolvimento de pessoas de altas habilidades ou superdotação até a data da publicação desta lei e que estejam perceber a gratificação manterão os 40% a que se refere esse parágrafo. Os professores designados para o exercício da docência em sala de recursos multifuncionais, atendimento educacional especializado e para regência em classes formadas por pessoas com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento de pessoas de altas habilidades ou superdotação. A partir da publicação desta lei, perceberão 20% do vencimento padrão do professor no primeiro ano, 30% do vencimento padrão do professor no segundo ano, 40% do vencimento padrão do terceiro ano e assim consecutivamente. Necessária a justificativa? Então, vamos ler a justificativa. A presente subemenda tem como objetivo suprimir a expressão exclusivamente do texto legal, em razão de sua inconstitucionalidade do impedimento de criação de classes que segregam alunos com deficiência. A Lei Brasileira de Inclusão de Pessoas com Deficiências, Lei 13.146 de 2015, assegura seus artigos 27 e 28 do direito de educação exclusiva em todos os níveis, vedando práticas que promovam a separação ou exclusão de estudantes.
Manter a expressão poderia resultar em interpretação contrária ao princípio da igualdade, artigo 5º capítulo da Constituição Federal de 88, e as políticas públicas de inclusão educacional, que determinam o acesso de pessoas com deficiência às classes comuns do ensino regular, com oferta de apoio especializado quando necessário. Assim, a subemenda garante que a legislação municipal se mantenha harmonizada com a Constituição Federal, a Lei Brasileira de Inclusão, evitando qualquer retrocesso de matérias e direitos fundamentais. Passo Fundo Capital Estadual Nacional da Literatura, 16 de novembro de 2025. Em votação. Subemenda modificativa número 2. A mensagem retificativa número 58 de 2025. Dou-lhe 2. Votação é encerrada. 7 votos favoráveis, 14 contrários. Vamos agora, então, com subemenda modificativa número 3, a mensagem retificativa número 60 de 2025. Necessidade da leitura da subemenda? Vamos ler tudo. Não, pode ficar tranquilo. Vereadora Regina. Subemenda modificativa número 3. Modifica a redação no inciso 8 do artigo 62 da mensagem retificativa número 60 ao projeto de lei complementar 18 de 2025, o qual passa a vigorar a seguinte redação. Artigo 3, artigo 2, inciso 8. A nomeação para a função de coordenação pedagógica tem como a percepção da respectiva gratificação observar os seguintes requisitos. 1. Para atuar como cargo de coordenador de educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental, exigir-se a graduação de licenciatura plena em pedagogia em título de pós-graduação em áreas relacionadas à educação. 2. Para atuar como coordenador nos anos finais do ensino fundamental, existe a graduação de licenciatura plena na área de fim de educação e título de pós-graduação em áreas relacionadas à educação. Justificativa. A presente subemenda tem por objetivo adequar os critérios para a função de coordenação pedagógica, de modo a tomá-la mais justo, condizentes com a natureza e atividade desempenhada. A redação original dos requisitos exigidos para o exercício da coordenação pedagógica mostra-se mais rigorosos do que aqueles previstos para a direção escolar, das leis ordinárias 3.261, de 1997, e lei ordinária 4.943, de 2012, criando uma desproporção injustificável. Enquanto a direção escolar envolve atribuições administrativas e de gestão institucional, a coordenação pedagógica será caracterizada como função essencialmente técnica pedagógica, centrada no acompanhamento do processo de ensino e aprendizagem, na orientação didática e no fortalecimento no trabalho coletivo dos professores. Nesse sentido, é importante destacar que o artigo 64 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 9.394, de 1996, estabelece que a formação de profissionais da educação para administração, planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional para a educação básica será feita com os cursos de graduação em pedagogia em nível de pós-graduação. A critério da instituição de ensino, a exigência de pós-graduação está vinculada, portanto, às funções de caráter administrativo e de gestão, não podendo ser aplicado de forma indistinta à coordenação pedagógica, que exige preparo técnico ligado diretamente ao processo pedagógico. Com esta subemenda, mantém-se como requisito essencial a formação em licenciatura plena, em pedagogia para educação infantil e anos iniciais, e em áreas afim para os anos iniciais, assegurando a qualificação adequada à função. A pós-graduação passa a ser considerada critério de valorização, mas não requisito obrigatório, de modo a reconhecer a classificação sem restringir o acesso. Assim, a proposta corrige a distorção existente, alinhando-se ao que prevê a LDB, assegurando a especificidade técnico-pedagógico da coordenação e fortalece sua função como liderança do processo educativo e no apoio ao trabalho docente. Passo Fundo, Capital Estadual e Nacional da Literatura, 17 de setembro de 2025. Então, colocamos em votação a subemenda
modificativa número 3, a mensagem retificativa número 60. Em votação, meus nobres colegas vereadores. Luiz Valendorf, Orlando, Rafael Colucci. Votação é encerrada. Emenda reprovada. 7 favoráveis, 14 contrários. Partimos agora para a emenda modificativa número 1 da CCJ. Emenda modificativa número 1 da CCJ. Modifica a redação conferindo o artigo 5º ao projeto de lei complementar número 18 de 2025, a qual passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 5º. A lei número 1733, de 31 de dezembro de 1976, passa a vigorar acrescido do artigo 62A com a seguinte redação. Artigo 62A. Será devido à gratificação pelo atendimento educacional especializado, AEE, a pessoas com deficiência, transtorno com altas habilidades ou ao membro do magistério com habilitação ou capacitação específica quando for designado. Assim por diante, segue sucessivamente. Justificativa. A emenda modificativa visa contemplar a sugestão exarada no parecer jurídico número 151 de 2025 pela Procuradoria Jurídica desta Casa Legislativa. Destacando que, no caso concreto de se dizer que a proposta no artigo 62A, inciso 2, já estabeleceu quais seriam os requisitos de habilidade ou capacitação para a concessão da AE, sendo assim, tem-se a previsão constante no caput do artigo 62A da proposta, afigura-se primeiro ilegal e depois dispensando, na medida que a própria lei já está por definir essas habilitações e capacitações específicas, das quais o decreto não poderá se afastar. Passo Fundo, Capital Estadual e Nacional da Literatura, 13 de setembro de 2025. Em votação, a emenda modificativa número 1 da CCJ. Vereadora Marina. Votação encerrada. Emenda número 1, aprovada. 2025. Vamos para a emenda modificativa número 2. Emenda modificativa número 2. Modifica a redação conferida à emenda do projeto de lei complementar número 18 de 2025, a qual passa a vigorar com a seguinte redação. Altera e acresce dispositivos no artigo 62 da lei número 1, na lei número 1733, de 31 de dezembro de 1976, que estabelece o Estatuto e Carreira do Magistério Municipal de Passo Fundo e altera o artigo 3 da lei complementar número 4.943, de 25 de outubro de 2012, que dispõe sobre a eleição dos diretores nas escolas de educação infantil da rede pública municipal e da outras providências. Justificativa. A presente emenda modificativa visa adequar a redação da emenda às temas da boa técnica legislativa, consoante sugestão exagerada do parecer jurídico número 156 de 2025 da Procuradoria Jurídica desta Casa. Passo Fundo, Capital Estadual e Nacional da Literatura, 5 de setembro de 2025. Em votação, a emenda modificativa número 2.
Uma emenda redacional. Votação encerrada. Votação aprovada. 18 favoráveis, 3 contrários. Emenda modificativa número 3. Modifica a redação conferida ao artigo 1º do projeto de lei complementar número 18 de 2025, a qual possa vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. O presente lei complementar tem como finalidade criar a gratificação de coordenação pedagógica, GP, aos docentes que exercem esta função nas escolas de rede municipal de ensino. Alterar a redação da linha D do artigo 62 da lei número 1733, de 31 de dezembro de 1976, e altera o artigo 3 da lei 4.943, de 25 de outubro de 2012. Justificativa. Apresenta a emenda modificativa visa adequar a redação do artigo 1º aos ditames da boa técnica legislativa, consoante sugestão exagerada do parecer jurídico número 156/2025 da Procuradoria Jurídica desta Casa Legislativa. Passo Fundo Capital Estadual e Nacional da Literatura, 5 de setembro de 2025. Em votação. Votação aprovada, 18 favoráveis, 3 contrários. Emenda aditiva 4. Acrescenta-se o inciso 8 do artigo 62A do projeto de lei complementar número 18 de 2025. Artigo 62A. Inciso 8. Os professores designados para o exercício da docência em sala de recursos multifuncionais, escolas especializadas ou em salas regulares serão assegurados materiais pedagógicos adequados e apoio técnico especializado com condição para desenvolvimento do trabalho. Justificativo. A valorização deve ser acompanhada de condições reais de trabalho, sem os quais a inclusão escolar se torna inviável. A presente emenda tem por objetivo garantir que a valorização dos professores da educação especial e inclusiva seja acompanhado de condições reais de trabalho essenciais para a efetiva inclusão escolar. Sem materiais pedagógicos adequados de suporte técnico especializado, torna-se inviável o desenvolvimento das atividades pedagógicas e o atendimento de qualidade aos estudantes com necessidades educacionais especiais. A medida fortalece o compromisso do município de Passo Fundo com a equidade educacional, garantindo que os profissionais possam exercer suas funções com eficiência, respaldando o técnico em consonância com os princípios da LDB que orientam a formação e apoio da valorização docentes. Passo Fundo, capital estadual e nacional da literatura, 5 de setembro de 2025. Em votação, a emenda aditiva número 4. Votação encerrada. Votação reprovada, 7 favoráveis, 14 contrários. Vamos à emenda aditiva número 5. Acrescenta-se o inciso 7 ao artigo 62A ao projeto de lei complementar número 18 de 2025. Artigo 62A, inciso 7.
O município garantirá aos professores designados para as funções previstas nesse artigo acesso prioritário a programas de formação continuada em educação especial, inclusive o atendimento educacional especializado. Justificativa. A presente emenda objetiva assegurar que os professores que desempenham funções relacionadas à educação especial e atendimento educacional especializado recebam formação continuada adequada, garantindo o preparo técnico e atualização constante. Tal medida é essencial para assegurar qualidade no atendimento aos estudantes com necessidades especiais, em consonância com os artigos 62 e 64 da Lei de Diretrizes com base da Educação Nacional, LDB, que reforçam a necessidade de capacitação contínua dos profissionais de educação e a promoção de práticas pedagógicas inclusivas. Além disso, ao prever prioridade de acesso a programas de formação, a emenda contribui para a valorização dos profissionais e melhoria da eficácia do serviço educativo e fortalecer a inclusão e a equidade no sistema educacional municipal. Passo Fundo, Capital Estadual Nacional de Literatura, 18 de setembro de 2025. Votação encerrada, votação aprovada, 21 votos favoráveis, 0 contrário. 21 favoráveis, 0 contrário. 25? Surgiu o voto, só sobrou o vereador. Agora vamos à emenda aditiva número 6. Acrescenta-se o inciso 9 ao projeto de lei complementar número 18 de 2025. Inciso 9. A designação dos professores para as funções previstas nesta lei observará critérios técnicos de formação, experiência comprovada e disponibilidade, vedada a indicação exclusivamente por conveniência, administração ou política. Justificativa. A presente emenda visa assegurar que a designação dos professores para as funções relacionadas à educação especial e atendimento educacional especializado seja baseado em critérios técnicos e pedagógicos, e não em interesses administrativos ou políticos. A função é a natureza técnica e pedagógica, conforme estabelece o artigo 64 da Lei de Diretrizes de Base da Educação Nacional, LDB, sendo imprescindível que os profissionais possuam formação adequada, experiência comprovada e disponibilidade para o exercício das atividades. Desta forma, garante-se que a qualidade do atendimento educacional, a valorização dos profissionais e o respeito dos princípios do mérito da competência da administração pública. Passo Fundo, Capital Estadual e Nacional da Literatura, 18 de setembro de 2025. Em votação, a emenda aditiva. Se não for uma orientação de votação, já não pode. Orientação pela oposição. Que a gente vote favorável e que não transforme o cargo de coordenador pedagógico em um cargo político do prefeito. Em votação, a emenda aditiva número 6. Em votação. Votação. Votação é encerrada. Votação reprovada. 6 favoráveis, 15 contrários. Emenda aditiva número 7. Acrescenta o inciso 10 ao artigo 62A do projeto de lei complementar número 18 de 2025. Artigo 62A. Inciso 10. Fica assegurada a manutenção das gratificações previstas nesse artigo a todos os professores que já se encontrem em exercício e recebendo as tais vantagens do ano 2025, aplicando-se os dispositivos desta lei complementar a partir de 1º de janeiro de 2026. Justificativo. A emenda se encontra respaldada no princípio da segurança jurídica no artigo 5º que protege a situação dos consolidados, bem como o princípio A emenda encontra-se respaldada no princípio de segurança jurídica do artigo 5º da Constituição Federal, que protege situações consolidadas, bem como o princípio da irredutibilidade e de vencimento do artigo 37
do inciso 15 da Constituição Federal de 88, que veda a diminuição de ganho de servidores públicos. Além disso, ao estabelecer que as novas regras passem a vigorar somente a partir do exercício financeiro seguinte, assegura-se a transição equilibrada e planejada, em consonância com o orçamento público, ao mesmo tempo em que se resguarda o planejamento financeiro e familiar dos professores da rede municipal. Cumpre destacar que os valores atualmente recebidos foram recebidos de boa-fé e decorrem de decisão judicial, razão de qual qualquer suspensão imediata assegurar fronte não apenas à autoridade de decisão judicial, mas também dignidade da categoria dos professores municipais, acarretando impactos diretos sobre a subsistência do orçamento familiar. Dessa forma, a emenda para apresentada busca compatibilidade, atualização normativa para o respeito aos direitos profissionais de educação, assegurando equilíbrio, legalidade e valorização do Ministério. Passo Fundo Capital Estadual e Nacional da Literatura, dia 17 de setembro de 2025. Em votação, a emenda aditiva número 7. Em votação. Orientação de votação pela oposição, presidente. Só um minutinho, vereadora. É orientação, não justificativa pela votação. Tá? Tempo na tribuna todo mundo teve. Então é orientação, voto em favorável. Não voto favorável, por isso voto contrário por aquilo. Não fica ruim, os outros colegas também têm o mesmo direito. Obrigado. Que os vereadores de oposição votem favorável e que seja garantido, ao menos para quem tem na folha de pagamento, que possa receber até o final do ano. Obrigado, vereadora. Em votação. Votação encerrada. Votação reprovada, 8 favoráveis, 13 contrários. Vamos então ao projeto em votação. Colocamos em votação o projeto de lei. Colocamos em votação o projeto de lei. Em votação, vereadora Ana Cristina Edgar Gomes, Iriel Saquete. Votação é encerrada. Projeto aprovado, 17 votos favoráveis, 4 votos contrários. Solicito ao vereador João Pedro Nunes que faça a leitura do próximo projeto na ordem do dia. Em discussão e votação, conforme o artigo 5º do Decreto Legislativo do número 01, conforme o inciso 1º do artigo 207 do Regimento Interno, o veto somente será rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos membros da Câmara. Maioria absoluta, 11 votos. Favoráveis, mantém o veto. Contrário, rejeita o veto. O presidente manifesta seu voto. O veto, a subemenda modificativa à emenda do PPA do 02, de autoria do vereador Iriel Saquete. Veto a subemenda modificativa de emenda o PPA 040, da autoria do vereador João Pedro Nunes. Parecer CFPC pelo acatamento do veto parcial. Relator, o vereador Iriel Saquete. Votações abertas. Acordo. Em votação. É positivo votar em bloco? Tá, é positivo votar em bloco. Alguém se opõe? Ninguém se opõe, vamos votar em bloco, então. Favorável ao veto. Favorável ao veto. Em votação. Favorável. Não tem emenda, né? Só o...
Em votação, Cícero Ramon, Pedroso Martins, Eva Valéria, Marina Bernardi, Arana de Cavallo, professora Regina. É o veto do PPA. A única emenda que veio vetada foi do vereador Iriel, o qual conversou, fez o diálogo, fez a construção. E do João Pedro, 2 emendas, isso aí. 2 parciais, nada integral. Então, bem tranquilo. Votação é encerrada. Votação aprovada, 18 favoráveis, 0 contrário. Vamos agora ao próximo projeto de lei. Conforme o artigo 5º do Decreto Legislativo, o projeto de resolução para aprovar deverá ser obtido maioria de 2/3 dos membros da Câmara. 2/3, 14 votos. O presidente manifesta seu voto. O projeto de resolução número 14 de 2025, com substitutivo número 1, gabinete do vereador Luiz Vomar Valendorf e outros, dispõe sobre a concessão de título cidadão honorário ao senhor Evandro Egídio Zambonato a ser entregue no dia 13 de outubro de 2025, conforme se especifica. Parecer contrário ao projeto, favorável ao substituto, relator Evandro Meirelles. Abertas as inscrições. Inscrições encerradas. Boa tarde a todos, cumprimentando a mesa diretora, cumprimento todos os vereadores e vereadores no plenário. Encaminho, então, esse projeto de lei, né, da concessão de título de cidadão honorário ao senhor Evandro Egídio Zambonato, natural de Erechim, nascido dia 13 de outubro de 1970. Zambonato chegou a Passo Fundo dia 16 de dezembro de 94, após concluir em Porto Alegre o curso de especialização em bombeiros para oficiais da Brigada Militar. Ingressou no Corpo de Bombeiros Passo Fundo, então, denominado GCI, atuando como comandante da seção, desempenhando função de combate e prevenção de incêndios e de atendimento pré-hospitalares de emergência, tornando-se, desde então, um profissional comprometido com a segurança e bem-estar da nossa população. Zambonato também, de 2013 a 2006, atuou no 3º Repemon, especialmente no comando do 2º Esquadrão, onde teve uma participação importante na criação da implantação do Bike Patrulha, ou da Bike Patrulha, com o CDL, iniciativa modernizada, e ampliou a atuação da segurança pública de 2007 a 2010. Foi assessor do Gabinete da Secretaria de Segurança Pública de 2011 a 2015, onde ingressou também da bancada do PSDB lá na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, que sempre defendeu os interesses de nossa cidade de Passo Fundo. Paralelamente à sua atuação como profissional, o Zambonato sempre esteve envolvido na comunidade passundense. Foi presidente da Associação de Moradores da Vila Anes, de 2005, ou de 2002 a 2005, onde trabalhou pela melhoria da cidade e também das comunidades. No esporte, foi vice-presidente e presidente do Esporte Clube Passo Fundo nas gestões de 2003 e 2012. Na entidade, no período de 2017 a 2018, contribuindo para o fortalecimento do clube em nossa cidade. Quer dizer que o Zambonato sempre foi atuante nas associações de moradores, no movimento comunitário, no esporte profissional, mas também no esporte dos nossos bairros e vilas, do futebol amador em Passo Fundo. Trabalhou durante seus quase 30 anos em defesa de uma sociedade mais justa, trabalhando nas fileiras da nossa Brigada Militar, onde atuou até o último ano. Então, nesse momento, eu peço aos vereadores, às vereadoras, né, o apoio nesta proposição de que no próximo dia 3 de outubro nós possa entregar, né, essa honraria de título de cidadão honorário ao nosso amigo Zambonato. E quem não conhece o Zambonato aqui, quem não conhece ele, sabe do seu trabalho também, sempre tratando todos de forma igual. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador Luiz Valendorf. Vereador Iaré de Carvalho. Vereador Rafael Colucci. Então, projeto em votação.
Votação é encerrada. Votação é encerrada. Votação aprovada, 17 favoráveis, 0 contrário. Não havendo mais projetos na ordem do dia.